Olá, pessoal. Minha entrevista de hoje será com a Roberta Souza, ela que foi aprovada no exame de suficiência do CFC no segundo semestre de 2022. Roberta, eu quero agradecer a sua disponibilidade em participar dessa entrevista. Foi uma indicação do professor Júlio Cardoso, ele falou que tem uma história bem interessante aí para contar para a gente. Obrigada pela sua disponibilidade, parabéns pela conquista. E para a gente já começar, eu queria que você me falasse, não se importar a sua idade, de onde você é, quando foi que você se formou em contabilidade? Olá, pessoal. Eu sou Roberta Souza, tenho 43 anos e me formei em contabilidade no meio da pandemia, lá em 2001, a gente conseguiu concluir o curso. Ao longo do curso, já fui pensando como que eu poderia unir minhas duas paixões, né? Uhum. Então, você formou em 2021 e fez o exame agora em 2022. Mas foi a sua primeira tentativa agora em 2022? Ou você já tinha tentado antes? Você decidiu esperar um pouco para tentar? Eu já tinha tentado antes e eu bati na trave, eu fiz 24 acertos, né? A prova do exame de suficiência a gente só passa se a gente fizer 25 acertos. E eu fiquei Uhum. bastante frustrada porque fiz 24 acertos e precisei, numa próxima edição, assim, me dedicar mais a fundo, né? Uhum. E você comentou, né, que tem uma primeira formação, que é odonto, aí vem a formação em contabilidade, e o que é interessante é que hoje você consegue unir as duas coisas, né? Claro, você sempre tem o seu trabalho isolado como dentista, mas você também consegue unir as duas coisas, não é isso? Consegui, né? Eu enxerguei o mercado muito deficiente na área do serviço para a saúde, e aí, como eu me comunico com os dentistas mais fácil, né? Eu sei falar a linguagem deles, e por que não prestar um serviço de contabilidade para dentistas? E é isso que a minha empresa Contap ela faz hoje. A gente atende o Brasil todo, tá certo? E a gente atende só dentista. Então, pode ajudar os seus colegas de profissão aí. Eu acho muito interessante isso, né? Eu acho que hoje em dia isso é empreender. Você vê uma dificuldade que muitas vezes você tem e buscar suprir a sua dificuldade, se de certa forma não, e conseguindo suprir, né, essa necessidade de outras pessoas também, ver essa deficiência no mercado. De certa forma, foi assim que a estratégia surgiu também, vendo aí o que tinha de deficiência no mercado voltado para concurso público. Então, é muito legal esse seu pensamento, né? Ter tido essa visibilidade e hoje poder fazer duas coisas que você gosta, unir o seu trabalho de dentista com o trabalho de contadora também. Então, já que você, né, hoje já tem essa primeira formação, você me contou antes de começar aqui que ainda exerce a função como dentista, você, durante a sua preparação para o CFC, precisou conciliar também os estudos para o exame e também a sua carreira, a sua profissão como dentista. Sim, verdade, né? Eu trabalhava já como dentista, eu trabalho como dentista há 20 anos, né? Minha carinha de novinha, mas eu já tenho bastante tempo de formada, né? Isso aqui é tudo harmonização. Pois é, e aí durante o curso eu já estava pensando, nossa, tem que passar no exame difícil, né? Fiz a primeira edição sem não ter muito, não tinha muito preparo. E aí, na segunda vez, eu disse, não, agora eu tenho que apostar em alguma coisa que me prepare melhor, que me guie, alguém que me diga, tem uma imensidão de assuntos, né? E aí, realmente, o estratégia foi, para mim, bem estratégico. Por quê? Porque ele já Uhum. sabia quais as matérias que iam cair mais no exame, né? Ele faz toda a porcentagem, né, de quanto que cai de contabilidade, de quanto que cai de outras, de legislação, de vários assuntos, e aí ele pôde me trilhar melhor, né? Simulados, o material já todo pronto, em PDF. Então, realmente, assim, foi o que ajudou bastante nessa conquista, né? Então, na sua primeira tentativa, você foi com a bagagem que você tinha da faculdade, mas você foi porque você acreditava que isso seria suficiente ou porque foi o que deu realmente? Você já sabia que realmente talvez não daria certo dessa vez? Você teve realmente essa confiança que a bagagem da faculdade seria o suficiente? Né, aqui em Pernambuco, os alunos da Federal, eles realmente apresentam um desempenho bem interessante nas aprovações. E aí eu disse, não, sou aluno da Federal, vou e faço e vou conseguir. Eu sou bem confiante, né? Eu não tinha aprovado nenhuma cadeira, sempre fui uma aluna bem dedicada ao curso de graduação. Então, eu bati na trave, 24, e fiquei decepcionadíssima. Mas sempre tá aí, né? As novas tentativas, né? E aí vamos estudar os recursos que a gente tem para conseguir alcançar essa meta. Uhum. E dessa vez, qual foi a sua pontuação?
Dessa vez minha pontuação foi 32 acertos. Subiu bastante, né? Porque eu sei que o desafio É. da prova não é só a prova em si, eu vejo que um grande desafio é o tempo também para a realização da prova, né? Então você tem que ir firme naquelas questões que você acha que você vai dar conta de resolver, né? E deixar aquela que você acha que não vai dar tanto conta para depois, porque realmente o tempo é um grande desafio, né? Você conseguiu resolver a prova toda? De jeito nenhum, né? Eu já tinha feito uma primeira edição que, quando chegou meia hora para acabar o tempo, ainda não tinha marcado nem 10, ou seja, eu não tinha conseguido ler sequer toda a prova, porque realmente tem muito cálculo na prova. E se você não tiver uma estratégia assim de iniciar a prova pelas teóricas, por nada que tenha cálculo, você realmente não dá tempo. E às vezes eu ficava insistindo muito numa questão e às vezes nem resposta tinha. E foi bem difícil, assim, administrar essa questão do tempo é impossível. Tanto que, após a prova, né, a banca do Estratégia sempre se reúne para resolver. E aí, mesmo eles se dividindo nas áreas, né, cada um tem suas áreas, eles não conseguem resolver no tempo que a gente tem também disponível, né? Tem todo um suporte. Então, é realmente uma prova que demanda bastante raciocínio, bastante concentração e humanamente bem difícil para respondê-la toda. Uhum. E aí veio a segunda tentativa, veio a aprovação, né? Eu vejo que no exame de CFC, como bem parecido também no exame de ordem da OAB, é como se realmente o diploma só viesse quando vem a aprovação também, né? No exame de ordem, no exame de CFC. Então, qual que foi a sensação na hora que você viu que dessa vez deu certo, que você foi aprovada? Nossa, um alívio imenso. Recomendo essa sensação a todos, porque realmente parece que a gente só pega o diploma quando é aprovado nesse exame, né? Tão esperado. Uhum. Sem dúvida nenhuma, a preparação, ela vem desde o primeiro dia de faculdade, né? É o que te traz essa bagagem, claro que depois você mesmo disse, precisa de uma preparação especializada, pensando aí na banca, pensando na prova. Então, esse tempo de preparação voltado para o exame, durou quanto tempo? Começou quanto tempo antes da prova? Ai, uns 6 meses antes, já comecei a organizar o material depois da primeira edição, que eu não quis nem tentar. Como eu não tinha estudado muito, né? A primeira edição de 2021, eu disse, não vou tentar, né? Então não me dediquei, então deixei para me dedicar no segundo semestre. E deu certo ter separado assim um tempo para organizar tudo, para treinar mais provas anteriores, né? Muito importante você resolver, porque você já sabe mais ou menos como é que a banca se comporta ali, o que é que ela pede, tanto que é que ela insiste, o que é que ela gosta, e é importante essa revisão. Uhum. Então, foram mais ou menos 6 meses de preparação. E aí, você tendo que conciliar com o trabalho, você conseguiu estudar quantas horas por dia? Estudava finais de semana também? Ai, eu sou uma pessoa que eu tenho que estudar quando eu tô afim, não adianta dizer que eu vou estudar 2 horas por dia. Eu acho que é assim muito do espírito, né? Muito da determinação, né? E como a gente já tinha uma missão, né, de montar a empresa, oferecer o serviço, era mesmo assim, você tem que passar, você tem que passar. Então, sempre que isso me motivava, assim, me lembrava, e eu ia me dedicar um pouquinho em relação à preparação do exame. Uhum. Mas foi uma preparação contínua, assim, todo dia você se propunha a fazer alguma coisa, ou realmente, como você disse, era de Não, acordo com o seu humor, de acordo com a sua vontade? como eu estava com tempo, então foi de acordo com minha vontade, assim. Agora, lógico que quando vai chegando mais próximo à prova, a gente intensifica isso de um jeito, né? Então, todo o espaço que eu tinha, assim, mais próximo à prova, quando eu não estava trabalhando, eu estava realmente me dedicando a fazer essas revisões dos conteúdos. Uhum. E estratégia? Em que momento e como você conheceu? A estratégia são assinantes de estratégia até antes de entrar no curso de contábeis, né? Eu digo que eu precisava de uma segunda formação, eu já tinha uma formação que sou muito feliz nela, mas eu sentia a necessidade de agregar conhecimentos. Eu via o profissional de saúde muito fechado no seu mundinho, né? Eu não tinha informações assim de tudo que acontecia, de tudo que me impactava como profissional de saúde. Então, eu sou concurseira desde sempre, assim, tenho meu vínculo, né, de servidora pública como dentista, e sempre namorei as carreiras fiscais. Então, assim, sempre fui assinante de estratégia, me dedicava, às vezes, me aventurava a fazer
os concursos fiscais, né, das áreas fiscais, a auditoria dos tribunais. Sempre achei um conteúdo interessante, então eu não tive dúvida na hora de escolher em relação à preparação do exame de suficiência, como tinha também um curso específico, eu não tive nenhuma dúvida em optar pelo material de estratégia. Uhum. Então, você já trouxe, de certa forma, né, esse conhecimento como concurseira, na hora de estudar por exame de CFC também. E aí você utilizou o quê? Preferiu utilizar os PDFs, aves, videoaulas? Como que era o seu estudo propriamente dito, né? Fazer resumos, marcações? Eu gosto muito de pegar os PDFs e avançar, assim, meio autodidata, né? Às vezes eu não tenho muita paciência de assistir às aulas, mas quando eu não tinha esse tempo de estar me dedicando a estar lendo material, ou eu estava me deslocando, ou eu colocava alguma coisa no meu carro para escutando, e aí eu colocava, às vezes, uma aula, um passo estratégico, que já está preparado ali, toda uma trilha para você fazer um conteúdo de uma determinada disciplina. Então, me ajudou bastante essa organização. E quando chegar mais perto da prova, sempre revisar essas provas dos anos anteriores. Às vezes caem a mesma coisa com números diferentes, às vezes caem a mesma estrutura, a mesma lógica. Então, é bem interessante resolver essas provas, né, dos anos anteriores. Uhum. Mas você chegou a fazer algum material personalizado, alguma coisa, como eu disse, resumos, mapas mentais, ou foi só realmente seguindo os PDFs, ouvindo as aulas? Sim, sim, foi suficiente. Os PDFs, ouvir as aulas e praticar as provas dos anos anteriores. E você estudou todas as matérias, conseguiu passar por todo o conteúdo, ou teve que ser estratégica aí na hora de estudar? Não, eu realmente precisei focar nas que eu tinha uma maior deficiência, né? E algumas teóricas eu tinha bastante facilidade, né? Perícia, algumas coisas que não exigem ética, essas coisas que não exigem, muitas coisas era só dar uma lida, né? Mas as outras, né? Principalmente as demonstrações e alguns lançamentos principalmente foi difícil. Eu tive que me dedicar mais, né? Principalmente as que tinham um maior valor percentual de cair. Uhum. E contabilidade geral, né, é a matéria que tem mais questões. Foi a matéria que você deu mais importância, era uma matéria que você já tinha afinidade, que não tinha afinidade, como foi para você estudar contabilidade geral? Ah, foi um desafio, porque era a matéria MEC, que tem uma prevalência maior no exame, ela e depois matemática financeira. E aí eu fui me dedicar a essas duas, com certeza. Uhum. Balanço das demonstrações também contábeis, né, que tá tudo junto nisso. Dedicar só a esses três aí e garantir Uhum. pelo menos os 25, né? Eu não estava tão pretensiosa de fechar a prova, né? Eu queria realmente, né, quando a gente passa, quando a gente tem a aprovação no exame desse, a gente quer a aprovação de qualquer forma. Uhum. Não faz diferença a pontuação, né? Eu escutei um Exato. professor da UAB dizendo isso, né? Mas isso vale para o CFC também. Ele fala assim: ó, tem que, o mínimo já é gol, passou disso é goleada. Então, assim, foque em fazer o gol, em ganhar a partida. Depois disso, o que vier aí é goleada, e realmente não faz diferença a pontuação que você fez, aí isso não vem no histórico lá, realmente você está aprovado no exame e já é realmente o suficiente aí você estar aprovado no exame de suficiência. E como que você levou a reta final? Você falou, né, que tinha que estudava, teve mais tempo de preparação, então pôde estudar realmente naqueles dias que você estava mais propícia a isso, até porque eu acho que se você se forçar a estudar, você está gastando um tempo que você poderia estar descansando, não está absorvendo conteúdo, mas é claro que é preciso ter autoconhecimento para você também não postergar, né, não deixar de estudar no momento que você poderia de fato estar estudando, absorvendo conteúdo. Mas como que você levou a reta final, né? Você contabilizou quantas horas você estudou, ficou só por conta de fazer A revisão, reta estava vendo final, matéria nova ainda. não, a reta final eu desmarquei tudo que eu tinha, né? Tentei tirar, pedir férias, né, nos meus vínculos, no trabalho, e me dediquei bastante só a fazer as revisões até a data da prova. Uhum. A gente comentou um Agora, é pouquinho. desesperador. O exame de suficiência tem umas questões assim que você abre uma página inteira de um lado e do outro. Então, assim, dá um pouco de desespero, porque você vê muito lançamento, muita coisa, muita informação, e aí a gente precisa realmente trabalhar o lado do emocional, né, do equilíbrio emocional, para a gente não ficar só ali na que dá tanto trabalho. Talvez essa eu deixe por último, utilizar essas estratégias que a gente vê assim. Você vai fazer muito cálculo, você vai ter que
fazer muito trabalho para achar essa resposta, então, por último, não é prioridade, porque a gente precisa acertar as 25, né? Depois que garantir as 25, a gente vai para essas mais trabalhosas. Você acabou de comentar, né, que são questões às vezes muito grandes, ou que o tempo de prova é pequeno. Para quem, né, às vezes vai começar ainda uma faculdade, está começando a se preocupar com isso, explique aí para a gente. São quantas questões, quanto tempo de prova, e na sua opinião, o que seria o tempo suficiente para poder você fazer todas as questões? Meu Deus, eu me lembro que eu já fiz provas na faculdade de começar à tarde e sair às 10 horas da noite, fechando o centro lá, porque tinha inúmeros lançamentos, a gente ainda aprendendo a fazer isso. E eu sou uma pessoa um pouco insistente, então eu ficava até bater as contas, até lá ao final. E assim, uma das coisas que eu precisei trabalhar o meu psicológico é que essa prova ela é na hora do almoço, né? A gente começa às 10 da manhã e a gente vai até às 14. Então são 4 horas para responder 50 questões. Sendo que a maioria, a grande maioria é muito puxado, muito difícil, é muito detalhe, não é fácil. Não é Hum. fácil mesmo. Administrar fome, porque é na hora do almoço, então você tem que ir já preparado para passar por todos esses perrengues. E por conta da sua preparação como um todo, você consegue apontar erros? Seja erros que você corrigiu a tempo, ou erros que você olhando agora, você com essa maturidade, quem já passou pela prova faria diferente? O que você acredita que foram os seus principais acertos? Até pensando, né, comparando a prova que você não conseguiu aprovação com essa outra que você foi aprovada. Eu acho que na prova que eu não consegui aprovação, eu acho que eu fui. é, eu acho que eu tive uma autossuficiência lá. Eu achei que ia passar. E eu poderia até ter passado. Eu errei muita besteira, muita besteira. Mas talvez, né, isso tenha acontecido porque não era o momento certo, né, de eu ter esse a minha carteira naquele momento. Eu acredito muito nessas coisas. Acredito que o que é que eu posso tirar de lição, do que é que eu errei, do que é que eu acertei, né? Eu acertei de estudar na hora que eu estava com vontade de fazer aquilo, né? Mas eu acho que as pessoas mais disciplinadas, que fazem cronogramas de estudo e que cumprem aquelas metas, elas realmente têm sucesso garantido aí nesse exame. Uhum. E pensando de forma geral, né, mais uma vez comparando aqui com o exame de ordem, é uma prova que você não tem número de candidatos, diferente de concurso. Você vai ali no concurso, você não está com, você tá certo que as pessoas falam, ah, sou eu e a prova e tudo, mas não é só isso, tem os outros candidatos também concorrendo com você. No exame de suficiência, assim como no exame de ordem, o concorrente contra você é só a prova, né? Se for aprovado ninguém vai ganhar a carteirinha, se for aprovado todo mundo, né? Todo mundo vai poder ter, estarão habilitados para poder ser contadores. Então, no seu caso, o que leva à reprovação? Você acredita que seja a questão da autoconfiança, de acreditar que a bagagem da faculdade vai ser o suficiente? É a falta realmente de empenho, de estudo, confiar que a prova vai ser como fazer uma prova de faculdade? O que você acredita que é o maior erro, né, de quem não consegue ser aprovado hoje em dia? Na verdade, eu até nem escutei, alguns professores já falavam, gente, o exame do CFC ele está bastante trabalhoso. Antigamente passava com uma facilidade maior, então vocês têm que se dedicar, têm que se preparar. Então, como minha faculdade sempre foi muito puxada, eu negligenciei um pouco isso. Então, eu achei que era suficiente eu chegar lá e fazer a prova, que eu já estava testada, né? E a pandemia também, sabe? Eu acredito que, assim, a pandemia colocou um ritmo de estudo na gente diferente. A gente teve que ir para o online, a gente teve que mudar, né, esse mindset que a gente já vinha, né, como estudante. E talvez isso também, essa desconexão do presencial tenha dificultado um pouco, essa reta final, né? Porque a gente passou um tempo sem aulas presenciais, né? Principalmente as universidades públicas passaram um tempo. E aí talvez esse gap, assim, esse intervalo que a gente teve, deixou a gente sem prática, né? Deixou a gente um pouquinho morno. Mas graças a Deus deu tudo certo. Depois eu reprogramei essa minha estratégia. Eu já era, né, uma pessoa que assinava o estratégia, eu só fiz direcionar o material para o exame de suficiência. E aí deu tudo certo. Agradeço aos professores, né? Agradeço a dedicação. Sei que todo mundo do Estratégia faz com bastante amor, né? Professor Júlio Cardoso, ó, mora no meu coração. Ó, o que ele mandou para mim, ó, aqui em Recife, ó.
Tá vendo? Morram de inveja. Morro de inveja. E aí vocês podem pedir a eles se vocês passarem. E, Roberto, na sua opinião, o que foi mais difícil nessa sua caminhada rumo à aprovação? Foi o estudo, o conteúdo propriamente dito, né? Ou foi isso de você ter que abdicar de algumas coisas para poder estudar, né? Dos fatores psicológicos da preparação? Para mim, o mais difícil da prova é não ter tempo para resolver. É angustiante você ver tanta questão e saber que você vai ter que escolher ali o que é que você vai se dedicar. Então, assim, o ponto-chave de uma aprovação, principalmente CFC, que é uma prova que não tem tempo de ser resolvida, é você saber escolher que questões você vai resolver. Eu acho Uhum. que isso é essencial. Uhum. Roberta, as pessoas que estão nos assistindo, né? Das duas, uma, estão iniciando os estudos agora, ou já tentaram a prova e ainda não conseguiram, e estão sonhando a aprovação. Então, que dica ou mensagem você gostaria de deixar para essas pessoas que estão aí sonhando, né, com essa aprovação no exame de suficiência do CFC? Eu vou aproveitar seu gancho, Thaís, para dizer que você está competindo com você mesmo. Então, assim, disciplina, né? Material você tem de qualidade, né? Inclusive alguns até gratuitos aí, né, Thaís, que são Uhum. disponibilizados. E eu vejo uma enorme possibilidade de você estar se dedicando e estar ter essa gratificação no final, né? A gente nem sempre está perdendo tempo, perdendo festas, perdendo eventos, né? Eu acho que a gente, quando tem um objetivo maior na vida, quando a gente quer realmente alcançar alguma coisa, a gente vai sentir realmente como é que se diz? Um sabor grande de vitória quando a gente alcança aquilo. Uhum. Roberta, quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, agradecer também a sua confiança no nosso material e parabéns pela conquista. Obrigada, Thaís. Um abraço a todos de estratégia. E você, aluno aí, boa sorte no exame de CFC, que o edital saiu hoje. Parabéns mais uma vez, Roberta, obrigada. E você que está nos assistindo, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo também. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.